Eu acho que todo mundo que começa na marcenaria tem vontade de ter um pinador pneumático. E junto com esse desejo surge a dúvida sobre qual compressor eu preciso para usar um pinador pneumático. E essa resposta é muito simples e você não precisa esperar um vídeo todo para tê-la. Qualquer compressor de reservatório é suficiente para você usar um pinador pneumático. Isso mesmo, não importa se ele é de 20, 25, 50, 100 litros, se ele é de 6, 8, 10 pés, tanto faz a marca, o modelo, desde que ele tenha reservatório, vai ser o suficiente para você usar o pinador. Porque o pinador é uma ferramenta que tem uma necessidade de pressão de trabalho abaixo da média do padrão dos compressores e também um consumo baixo de ar, em quantidade, em volume de ar que ele consome. Ele precisa de pressão, mas não ar constante para funcionar. Então qualquer compressor de reservatório vai dar conta. Mas não caia na pegadinha de comprar um compressor pensando só no pinador, porque provavelmente você não vai ter só essa ferramenta aqui. Na pior das hipóteses, eu acho que você vai querer usar o pinador e também uma pistola para fazer pinturas de projetos. E daí é que começam a entrar as pegadinhas, porque não é todo compressor que serve, que é adequado para fazer pinturas. Apesar de você poder fazer, talvez ele não entregue aquilo que você precise, ou talvez ele fique sobrecarregado quando você for fazer algum tipo de pintura maior. Então, para pinador qualquer compressor serve, para as outras utilidades, para outras ferramentas, eu vou te explicar detalhes de como comprar o compressor adequado a partir de agora. Vamos começar entendendo o básico aqui para você poder escolher um compressor adequado para a sua necessidade. Toda e qualquer ferramenta pneumática movida a ar comprimido precisa de duas coisas para funcionar. Uma pressão mínima para ela funcionar e uma quantidade de ar, um volume de ar mínimo para ela funcionar. Então, desde uma pistola de pintura, um pinador, uma retífica, uma lixadeira, todas essas ferramentas têm uma pressão mínima de trabalho e uma vazão mínima necessária para que ela funcione. Então, por exemplo, uma pistola de pintura com 12, 15 PSI já é o suficiente para ela funcionar. Já um pinador precisa de 50 PSI para começar a funcionar de forma adequada. Madeiras macias, talvez 45, 40 você consiga já fazer algum trabalho. Mas cada ferramenta tem a sua particularidade. E os PSI do compressor, você não precisa se preocupar, porque todos esses compressores de 20, 25, 50 litros aí que a gente tem para uso hobby, todos eles trabalham com pressão máxima de 120 PSI, nessa casa aí mais ou menos. Então não é algo que você precise se preocupar em relação ao compressor, mas sim em relação à ferramenta. Por que eu digo isso? Deixa eu te explicar primeiro como funciona o compressor para você entender por que não é o fato do compressor ter pressão de 120 PSI que você pode colocar nele uma ferramenta de 120 PSI. Aqui está meu compressor e eu vou vir aqui para te explicar como que as coisas funcionam no que diz respeito à pressão do ar aqui do compressor. Então aqui tem o reservatório, aqui na parte de baixo é o reservatório, aqui o motor, cabeçote de compressão, coloca o ar aqui para dentro e esse ar vai ser pressurizado aqui dentro e essa pressão vai ser medida por esse manômetro aqui. Esse manômetro aqui indica a pressão de dentro do reservatório do compressor aqui. E esse outro manômetro aqui indica a pressão na saída. Então tem duas saídas aqui no meu compressor. Através desse botão aqui no topo, eu regulo a pressão que vai ser indicada nesse manômetro menor, que é a pressão de saída. Então mesmo tendo 120 PSI no reservatório, eu posso regular a pressão de saída aqui para 10, para 15, para 20, para 50, para aquilo que eu precisar para a ferramenta que eu estou utilizando. E essa é a primeira dica. Não compra compressor que tem só um manômetro. Porque vai faltar essa regulagem na saída aqui, você vai ter que acabar comprando uma válvula de regulagem externa. Tá? Então compra compressor que tenha os dois aqui, porque daí você já consegue fazer a regulagem direto aqui no compressor. Então como que funciona essa questão da pressão aqui? Quando você liga o compressor, ele vai enchendo o reservatório, quanto mais ar tiver lá dentro, mais pressão vai ter. E quando chegou aqui no 120, que é essa faixa vermelha aqui, no 120 PSI, o motor do compressor desliga. Tá? O pressostato faz esse controle, então quando chegou em 120, ele desliga o motor. Daí você começa a usar o ar, vai baixando a pressão interna do reservatório. Quando a pressão chegar em 80, o motor liga novamente. Então ele vai funcionar até chegar no 120, para, quando começa a usar, chegou no 80, liga de novo, vai para o 120. Então, de 80 a 120 é a faixa de trabalho do compressor, quando ele vai estar com o motor ligado. Logo, você só pode usar nesses compressores, mesmo que ele tenha pressão de 120 PSI, você só pode usar ferramentas de no máximo 80 PSI, porque é a faixa de trabalho do compressor. Se você botar aqui uma ferramenta de 90, de 100 PSI, vai chegar uma hora que ela vai estar trabalhando abaixo da pressão que ela precisa. Então, via de regra, 80 é o máximo de PSI que você pode necessitar para uma ferramenta com esses compressores aqui. Agora eu vou ligar o compressor aqui para você ver na prática isso em funcionamento.
Então você viu que quando ele chegou aqui próximo do 120, ele desligou automaticamente o compressor. Agora eu vou abrir a válvula de saída aqui e vou esvaziando o reservatório. Você vai observar que quando ele chegar aqui por volta dos 80, ele vai ligar o motor automaticamente novamente. Por isso que você nunca vai poder usar uma ferramenta que precise de mais de 80 PSI em um compressor como esse daqui, porque em algum momento a pressão vai estar abaixo do mínimo necessário para a ferramenta funcionar. Entendida a parte da pressão, dos PSI, vamos agora para o segundo parâmetro extremamente importante na escolha de um compressor, que são os PCM, ou pés cúbicos por minuto. Esse sim é muito importante e relevante, tem uma variação muito grande entre os modelos e marcas de compressores que a gente tem no mercado, e é esse parâmetro aqui que muita gente não leva em conta e acaba fazendo cagada na hora de escolher o compressor. O PCM, os pés cúbicos por minuto, a grosso modo falando, indicam a quantidade de ar que o compressor é capaz de enfiar para dentro do reservatório por minuto. E é esse parâmetro que é fundamental para a grande maioria das ferramentas pneumáticas. Então toda ferramenta tem um PSI mínimo e uma vazão de ar mínima necessária, uma quantidade de ar consumido para ela funcionar. Essa quantidade de ar são os PCM. Aqui você vai ter que novamente fazer a equação de equilíbrio entre o compressor e a ferramenta. Se a ferramenta precisa de 8 PCM para funcionar e o seu compressor pode entregar 8 PCM, a ferramenta, em teoria, vai funcionar no seu compressor. Porém, o compressor vai ficar trabalhando o tempo todo porque ele não consegue repor ar além do que a ferramenta consome. Então, sempre que você quiser usar uma ferramenta pneumática, você precisa observar quantos PCM ela consome e o seu compressor tem que suprir aquilo e ainda sobrar, para que você consiga usar a ferramenta de forma satisfatória. Do contrário, o seu compressor vai ficar o tempo todo funcionando para repor o ar e nunca vai ser o suficiente, porque a ferramenta consome ou a mesma coisa ou mais do que o compressor é capaz de comprimir para dentro do reservatório. De volta aqui para o compressor, normalmente o modelo do compressor aqui indica a quantidade de pés e a capacidade do reservatório. Então nesse meu caso aqui, esse compressor ele é de 8,5 pés e 25 litros. Alguns compressores não usam essa nomenclatura, mas sempre na página de venda do produto, na página de especificações do produto, vai estar dizendo lá quantos PCM, quantos pés cúbicos é o compressor. Tá? Então, normalmente se fala só pés. Compressor de 8 pés, de 6 pés, de 10 pés. Então, esse compressor aqui é de 8,5 e a capacidade do reservatório é 25 litros. Então, 8,5, a quantidade de ar que ele consegue colocar para dentro do reservatório. Em teoria, eu poderia usar uma ferramenta que consuma 8,5 PCM de ar, só que aquilo que eu falei, o compressor vai ficar 100% do tempo funcionando, o que não é saudável para a máquina. E é por conta dessa questão dos PCM que um pinador pode ser usado com qualquer compressor de ar, porque o consumo de ar, a quantidade de ar que o pinador precisa para funcionar, é baixíssima. Eu acho que 1 PCM, sei lá se precisa disso, porque ele consome pouco ar, mas mais pressão. Já uma pistola de pintura, ela consome menos pressão, precisa de menos pressão, não consome, desculpa, precisa de menos pressão, mas ela exige uma vazão de ar maior. Então, uma pistola de pintura, via de regra, com 3 PCM, 3,5, às vezes 2,5, dependendo da pistola, dependendo do bico que usa, mas ali entre 2,5 e 3,5, normalmente as pistolas de pintura funcionam. Já uma lixadeira pneumática, por exemplo, deve consumir na faixa dos 6, 7 PCM. Uma retífica pneumática, que são 4, 5 PCM. Então cada ferramenta tem o seu consumo mínimo de ar necessário, a vazão mínima de ar necessária, desculpa, para que ela funcione. E isso tem que ser observado e não pode ser números muito perto. Via de regra, o seu compressor deveria ter pelo menos 50% mais capacidade do que o consumo da ferramenta. Por exemplo, se a minha ferramenta consome 4 PCM, o ideal é que o compressor tivesse pelo menos 6, para repor o que a ferramenta precisa e mais a metade além disso, para ele de tempos em tempos ter uma folga no trabalho dele. Tá? Isso via de regra. Na prática nem sempre se aplica, muitas vezes a gente usa uma ferramenta que consuma um volume maior de ar, mas por pouco intervalo de tempo, então isso tudo tem que ser medido. Mas via de regra o compressor tem que atender com folga os PCM da ferramenta.
Depois dessas informações, nós temos ainda a capacidade do reservatório, 20, 25, 50, 100 litros, daí existem várias opções do mercado e isso tem que ser observado de acordo com o uso que você vai fazer do compressor. Eu recomendo que se você quer o seu compressor para fazer pinturas, você adquira um de 50 litros, tá? É o mínimo que eu acho adequado para fazer pinturas. 50 litros é a quantidade de ar que ele vai armazenar dentro do reservatório. Então, quando você começar a fazer um serviço, uma pintura, por exemplo, você vai fazer uma pintura por 2, 3 minutos e daí o compressor vai ligar para repor o reservatório porque você já usou uma quantidade de ar. Digamos que, se você vai usar por 3 minutos uma pistola de ar num compressor de 50 litros, no de 25 litros você vai poder usar só 1,5 minutos até o compressor ligar de novo. Só estou dando exemplos aqui aleatórios, não são esses tempos reais, mas só para você entender. A quantidade de ar é importante a depender daquilo que você vai fazer. Para pinturas, uma grande quantidade de ar é melhor. Para ferramentas como uma lixadeira, uma retífica, também uma grande quantidade de ar é maior. E daí os PCM para equilibrar a questão de quanto ar o compressor consegue repor nesse reservatório. Agora falando um pouquinho sobre os motores dos compressores. A maioria dos compressores que a gente tem no mercado hoje, desses linha hobby residencial, tem motor de 1,5 a 2,5 HP. O que isso vai influenciar? Quanto mais potente for o motor, mais folgado, digamos assim, o seu compressor vai trabalhar. Ele vai fazer menos esforço. O compressor vai conseguir trabalhar com uma potência maior e daí comprimir mais ar também normalmente. Então, via de regra, quanto mais forte for o motor, mais PCM vai ter o seu compressor. Não necessariamente é uma regra, mas normalmente acompanha essa lógica. E quanto mais PCM, quanto mais potência tiver o seu compressor, mais barulho ele vai fazer. Então, os compressores ultra silent, como são chamados, têm geralmente motores menos potentes e conseguem entregar menos PCM, menos quantidade de ar por minuto. Os compressores mais potentes entregam mais PCM e mais barulho por minuto também. Sobre o tipo de lubrificação dos compressores. Existem os compressores com cárter, onde vai óleo, tipo um motor de carro, por exemplo, para fazer a refrigeração, e tem os motores isentos de óleo. Tem utilidades específicas para cada um deles. Normalmente, o motor que tem óleo tem uma manutenção menor e um desgaste menor também dos equipamentos ali dentro, do conjunto mecânico, e os compressores isentos de óleo são mais silenciosos normalmente, mas demandam uma manutenção e um cuidado maior. Eu estou aqui vendendo peixe como eu comprei ele, tá? Eu não tenho experiência com compressores isentos de óleo, mas me contaram por aí que a manutenção tem que ser mais recorrente, tem que ser mais sistêmica e a possibilidade de dar problema num compressor isento de óleo é muito maior do que a possibilidade de dar problema num compressor que é lubrificado a óleo. Então, apenas estou repassando a informação aqui, não posso afirmar se é ou não é assim, já que eu tenho experiência só com compressor a óleo. Fazendo as manutenções em dia, o seu compressor tende a durar por muitos e muitos anos. Por falar em manutenções, já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro as manutenções básicas de um compressor. Se você ainda não viu, tiver curiosidade, dá uma procurada depois que vale a pena. Bom, com isso eu acho que eu abordei os principais tópicos aqui relacionados a compressores e com as informações que eu passei aqui, eu creio que você tenha condições de escolher o compressor ideal e adequado para a sua necessidade e para a sua demanda. Para a gente finalizar o vídeo, eu quero só dar mais uma dica sobre pinadores. Se você vai comprar um pinador, não faz a cagada que eu fiz de comprar esse daqui que é 2 em 1, que ele é pinador e grampeador na mesma máquina, no mesmo aparelho. Por que eu digo isso? Olha só, eu comprei ele quando eu adquiri o meu compressor para usar ele aqui na oficina e eu tive muitos problemas no acabamento do serviço. Daí eu acabei comprando o da MTX, por isso que eu falei antes que eu indico o da MTX. O que acontece? Quando você tem um pinador que coloca só pinos, você vai colocar o pino na madeira, ele fica só a marca da cabeça do pino, do preguinho que você colocou ali. Já esse outro aqui, quando você vai fazer a colocação de um pino, ele marca a madeira do tamanho de um grampo, tá? Por quê? O martelo que tem aqui dentro, vamos chamar assim, não sei se é esse nome, mas aqui dentro tem um martelo que bate o pino e o grampo para dentro da madeira. Esse martelo aqui, ele é do tamanho de um grampo. Então ele sempre vai deixar marca na madeira do tamanho do martelinho, da cabeça que bate aqui o pino ou o grampo. Mesmo você colocando um pininho de 1 milímetro, ele vai deixar a marca de meio centímetro, que é a marca do grampo. Tá? Então não compra 2 em 1 se você quer um bom acabamento nas coisas que você faz. Na verdade foi por isso que eu troquei. Então quando eu fazia colocação principalmente de bordas de madeira maciça por cima do compensado, por cima de peças que eu fazia, eu ia fazer o acabamento depois, tinha lá a marca do
pinador que tinha deixado uma marca de meio centímetro em cada um dos pinos, e aqui pelo menos fica só aquela marquinha menor que uma cabeça de prego 12x12. Dadas todas as dicas, lembre-se que opiniões, dúvidas, críticas, sugestões sempre são bem-vindos aqui nos comentários. E sempre que eu posso, eu respondo e interajo com todos vocês. Os links relacionados a tudo que foi falado no vídeo aqui, pinadores, o compressor que eu uso, o compressor que eu recomendo, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser comprar através dos meus links, te agradeço bastante. No mais, muito obrigado por ter assistido mais esse conteúdo e eu te vejo numa próxima oportunidade.